Dano moral. Nos últimos anos, essa expressão tem movimentado as salas de julgamento de todo o país. A estimativa é que em mais da metade dos processos em andamento, os autores pedem esse tipo de indenização. O desafio nesses casos é saber em que situações realmente houve um crime. Pelas ruas, vários palpites. Mesmo quem nunca passou pela experiência diz que já ouviu falar. É quando uma pessoa perjura alguém, implica com alguém, algo nesse sentido. Alguma agressão de alguns desconhecidos, por exemplo. Sem saber que você tem o seu nome restrito, né? Você for fazer uma compra e chegar lá, acontecer de você não poder comprar. A inclusão indevida de nomes em cadastros de inadimplência é hoje o principal motivo dos pedidos de indenização por danos morais que chegam à Justiça. Mas o tema é complexo e vai muito além desse tipo de abuso. É possível exigir a reparação sempre que um dos princípios fundamentais da nossa Constituição for desrespeitado. O artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, traz como princípio fundamental da República Federativa do Brasil a proteção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, sempre que essa dignidade é afetada, e é afetada quando é lesado algum dos direitos que derivam dessa dignidade, que são os direitos da personalidade, surge o chamado dano moral. É o que ocorre, por exemplo, quando uma pessoa tem a privacidade, a imagem ou a honra atingidas. Foi exatamente assim que Ana Lúcia se sentiu no dia em que foi surpreendida por policiais militares. Ele se identificou como policial, 2 policiais e um oficial de justiça. Me falando que eu tinha uma audiência criminal, que eu tinha que comparecer nessa audiência. E essa audiência, se eu não comparecesse, eles iam ter que me levar por força. O problema é que os policiais foram atrás da pessoa errada. Quem estava sendo procurada era outra advogada que tem um nome exatamente igual ao de Ana Lúcia. Durante a investigação, a Polícia Militar pediu informações à Ordem dos Advogados do Brasil e a instituição acabou fornecendo o endereço da outra associada. A OAB, numa irresponsabilidade, informou que essa advogada não pertencia mais aos quadros deles, não pertencia mais, mas existia uma outra Ana Lúcia dos Santos que morava em Duque de Caxias, que eles poderiam intimar. Conclusão: Ana Lúcia foi intimada e teve que comparecer como testemunha em uma audiência que julgava policiais acusados de corrupção. Só quando já estava prestando o depoimento, ela conseguiu provar que não era a advogada procurada. Tarde demais para quem foi obrigada a enfrentar as consequências do engano cometido pela OAB e também pela polícia. Nesse período eu fiquei muito angustiada, mesmo pensando, preocupada, sem dormir, porque eu nunca passei por uma situação dessa. Inconformada, a advogada processou a OAB e pediu uma indenização alegando que sofreu danos morais. A entidade se defendeu afirmando que apenas cumpriu uma obrigação. A OAB ela é um repositório, ela guarda informações oficiais dos advogados, tanto que ela expede carteira de identidade oficial. É claro que, a princípio, esses dados são protegidos, mas quando uma autoridade policial ou judiciária requer esses dados à OAB, ela tem o dever legal de fornecer. A Justiça Federal acatou o argumento da OAB e negou o pedido de indenização. Entendeu-se que não foi configurado dano moral, até porque, no caso ali, haveria também a necessidade da investigação. Como é que a autoridade policial poderia saber que aquela pessoa não era a investigada? A derrota de Ana Lúcia nos tribunais chama atenção para um aspecto importante. Não é qualquer chateação ou aborrecimento do dia a dia que pode ser considerado dano moral. Para a Justiça, que a cada dia recebe mais ações com pedidos desse tipo, o desafio é identificar quem realmente merece ser indenizado. E hoje o que nós vemos é que, com a consagração na Constituição da República do direito à indenização pelo dano moral, começaram a enxergar o dano moral em situações onde antes não se verificava esse tipo de dano, ou pelo menos não se enxergava esse tipo de dano. Isso não quer dizer que nós não devamos examinar essas causas com muito cuidado e procurar separar o joio do trigo.